Bom dia, bom dia! Olha isso. Ouça um pouquinho. Me chama pra perto. Esse louvor é lindo, lindo. Chama a Deus. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Incrível, ele é lindo. Vou fechar. Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. É verdade. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Muitas vezes é tão difícil, né? Acreditar, confiar, entrar na jornada e confiar plenamente no que Deus nos diz e não desviar. Não basta só acreditar, não basta apenas entrar na jornada, nós não podemos desviar. Porque se a gente desviar, então é porque a gente não confiou verdadeiramente. É incrível, né? Que nós venhamos servir a Deus desta forma, confiando plenamente, acreditando plenamente nas promessas de Deus. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Confie, acredite e faça. Confie, acredite e faça também. Faça a sua parte. Temos que fazer a nossa parte. Foi assim com todos e não será diferente com a gente. A nossa base bíblica está em Provérbios 31, 22. Eu estava aqui pensando num todo, né? Meu Deus, o que eu vou falar, né? Como eu vou conversar com elas hoje? Eu quero que elas entendam perfeitamente bem. Aí estava aqui folheando e estudando. Essa minha Bíblia, gente, eu tô tão respirada, eu não tô dormindo bem, parece que a minha cabeça tá meio bugada. Esta minha Bíblia, ela é de estudos. Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Ela é bem grande. Aí esta partinha aqui, ó, é o versículo. Toda esta parte aqui é a explicação dos versículos. Então, imagina o quanto ela não é explicativa. Por que eu tô falando isso pra você? Porque eu quero que você entenda o que eu vou ler, compreenda. Não tem isso na sua Bíblia, mas eu preciso que você entenda então. Porque não tem na sua Bíblia, você não vai conseguir estudar. E aí, o que você faz? Volta o vídeo várias vezes, mas vamos estudar isto. Isso daqui nos direciona para a vida. Olha só, o versículo que eu vou ler tem duas linhas. Duas linhas. E a explicação. Vamos lá? Então, fica em Provérbios 31, 22. E aí diz assim: faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Imagina. Estamos falando de quem? Da mulher de Provérbios 31. A famosa mulher de Provérbios 31. Aquela mulher que quando eu li Provérbios 31 inteiro, quando eu li a primeira vez, me deu falta de ar, eu fiquei cansada. Eu falei, olha, já tô com um cansaço alheio, porque tá exaustivo pra mim, eu nem fiz, eu só li. Mas de ler em ler a gente vai se acostumando e é assim com tudo na vida, não é mesmo? Então, o que a mulher de Provérbios 31 quer dizer pra gente neste versículo? No 22, ela faz para si
cobertas de tapeçaria. Isso quer dizer o quê? Que era algo muito requintado na época. Era algo que não é qualquer pessoa que tinha, porque é feito à mão. Imagine-se você fazer uma coberta hoje para todos da sua família. Tem que ser uma coberta pesada, que coberta para mim, se não for pesada, não conta, não vale. Tem que ser pesada, quentinha, e abraça. Então imagina uma coberta pesada e que abraça. A dela era. E a roupa dela? Como ela se vestia? O vestido dela era de seda e púrpura. Isso quer dizer que ela se vestia lindamente. Para quem? Para a pessoa mais importante na terra para ela. O marido. Ela se vestia lindamente. O tecido era de seda e púrpura. E ela se vestia lindamente. Eu vou para a explicação que está na Bíblia. E aí a gente conversa aqui. Então vamos lá. Aí a introdução diz assim: e ela se cuida. A mulher sábia não espera que os outros a valorizem, pois antes de todos ela mesma se valoriza. Cuida da saúde e do próprio bem-estar, tanto ela como da sua casa, e é bem ornada. Eu acho, gente, eu vou ler de novo. A luz, tem uma outra luz atrás do meu celular, tá refletindo, tá horrível. Eu vou levantar assim um pouquinho. Um momentinho, senão eu não vou conseguir ler. A mulher sábia não espera que os outros a valorizem. Ela mesma se valoriza. Ela investe no seu espírito, mas também no seu bem-estar. Tanto ela como sua casa é bem ornada, entendi. Tanto ela como a casa dela é bem ornada. Seu lar é limpo e sua aparência pessoal é agradável. Essa mulher tem consciência de tudo o que faz, atribui alegria ao marido e aos filhos e honra ao seu Senhor. Desculpa, gente, é que eu liguei essa luz aqui hoje e ela tá refletindo toda aqui na Bíblia. E aí quer dizer que ela honra a Deus com o jeito dela, com as coisas que ela faz pro marido. Ela honra a Deus cuidando dela, cuidando da casa. Lembra quantas vezes nós já conversamos sobre isso? E aí eu sempre falo assim, aquela frase que o significado é shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Parece uma metáfora boba, né? Mas pensa bem, você estar numa casa bagunçada, suja e desorganizada. Deve ser muito ruim. A mulher de Provérbios 31, ela trabalha em casa, na casa dela, ela não trabalha fora. Mas ela atribui, ela faz tudo para o marido, para que o marido saia bem no emprego dele, na empresa dele. Então ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, porque o marido tem que prover. Então ela tem tempo para cuidar de si mesma. E aí o que eu quero, onde eu quero chegar com isso? Muitas das vezes, principalmente em sessões terapêuticas, eu sempre falo assim, você precisa ter tempo. Tempo para si. Mas sabe por quê? Algumas vezes a gente não quer falar, a gente não quer fazer comentários ruins, não queremos, mas a mulher, ela precisa estar ornada, ela precisa estar bem arrumada, ela precisa ter uma aparência boa, porque isso está na Bíblia. Ela precisa estar bonita para si mesma. Porque essa mulher, ela tinha uma mente tão forte que no começo diz, ela não precisava que ninguém a valorizasse, ela mesma a valorizava. Então, quando eu me valorizo, eu não estou preocupada com o que o outro vai pensar de mim. Quando eu me valorizo, eu faço as coisas para que dê certo. Só que, mas e o marido? O marido é o marido dela, obviamente ela tem que se preocupar, na verdade é uma obrigação dela se preocupar com o que ele acha dela, o que ele pensa dela e como ela está. É o marido dela, agora os outros não. Eu mesmo me valorizo, mas e por que isso?
Porque a partir do momento que a opinião do outro dirige a minha vida, eu paraliso, eu paro. E essa semana eu tenho falado bastante sobre isso, por quê? Porque nós precisamos estar alinhadas com o que Deus quer pra gente. Então, qual opinião importa? A de Deus. E aí, na minha casa, qual opinião importa? Para vocês que são casadinhas, o marido. Para vocês que têm noivo, namorado, a opinião dele tem que importar para você. Na verdade, ele tem que te olhar e ele tem que gostar do que tá vendo. Na psicologia, diz assim, todo mundo sabe, só que é difícil para introduzir isto na mente. A gente ouve falar e não dá crédito. E aí diz assim, o homem é o olho, a mulher, o ouvido. Então isso quer dizer que o homem é totalmente visual e a mulher totalmente audição. O homem, ele se atrai pelo que vê, a mulher pelo que ouve. Então você imagina. Imagina a cena agora, eu vou contar duas historinhas breves para vocês. Imagina a cena, o homem chegar em casa do trabalho cansado, trabalhou o dia inteiro para prover o lar, trabalhou o dia inteiro para comprar o leite ninho para as crianças. Chega em casa, a casa está uma bagunça, desorganizada, a mulher está descabelada, de cabelo em pé, aquelas crianças tudo acordada, gritando e chorando. Ah, mas casa que tem criança é assim, não é? Não é. Não é. Principalmente quem tem filho pequeno e são as minhas pacientes, a casa não é assim. A criança tem que ter horário para dormir. Ah, 7 horas é o horário do jantar. 7h30 já vai desacelerando a criança. 8 horas a criança tem que estar dormindo. Porque se não tem uma organização na minha casa, como que eu terei uma vida organizada? Se não tem organização nas coisas que eu faço, então como que eu vou conduzir o meu lar? Ah, e a parte mais importante, nem falamos, que tempo eu terei para o meu marido? Se o meu marido chega, a casa tá bagunçada, tudo desorganizado, eu tô descabelada com os cabelos para cima e aquelas crianças tudo gritando e chorando. Posso falar para você aqui de verdade, de coração, quando o seu marido chega, se ele chega cedo, as crianças já têm que estar tomando banho, casa organizada, limpa, janta feita. Ai, mas isso é muito feminina. Ai, mas isso faz parte... Gente, você nasceu mulher. Você nasceu mulher. Você trabalhando fora ou dentro, essa obrigação é sua. Se você trabalha fora, essa obrigação dentro de casa também é sua. Não é do seu marido. Então, o que eu sempre falo? Se o marido... Vamos supor que o marido chegue às 18 horas em casa. Trabalhou o dia inteiro e chega às 18h30 em casa. Obviamente as crianças ainda estão acordadas, ainda nem jantaram. Mas a casa tem que estar limpa, tem que estar arrumada. As crianças já têm que estar tomando banho. Silenciadinhas, gente. Vamos colocar um filminho aqui pra vocês. Vocês assistam filme e vão ficar todo mundo em casa. A mamãe tá terminando o jantar. Faz o jantar. Quando o marido chega, já dá pra ver uma organização. Já dá pra ver que as coisas em casa estão caminhando. Já dá pra ver que eu deixei minha esposa em casa. Agora imagina o marido chegar, tá tudo... Quem ficou nessa casa? Quem que ficou para tomar conta deste lar? Que você é a governadora do seu lar. Como está a sua casa? Quando o seu marido chega, como está a sua casa? Como está a família no geral? As crianças têm horário para dormir? Precisa ter. Primeiro que a criança só cresce, só desenvolve em todos os aspectos da vida se a criança dormir bem. Então essa criança tem que dormir cedo. Não, mas ele não dorme, não adianta. Tudo tem técnica, né? Tudo existe uma técnica. E eu sempre ensino. Tem vezes que a sessão terapêutica é uma aula sobre as crianças. Mas precisa ter horário. Precisa, é necessário para você ter vida. E aí entra a terceira parte, né? Primeira parte, o marido. Segunda parte, as crianças. E aí entra a terceira parte. Você imagina o marido chegar, põe na sua cabecinha aí, vai idealizando o contexto.
o marido chega, a casa tá uma bagunça, não tem janta pronta, as crianças acordadas, nem tomaram banho, você com o cabelo pra cima, e aí você vai ter que dar conta de tudo, rápido. E aí você cuida do marido, oi, tudo bem, como foi seu dia, ou nem fala, e vamos cuidar das crianças, e vai cuidar das crianças, e você? Você é a última a jantar, a última a tomar banho, a última a deitar na cama. Fala, tô exausta, eu não tô aguentando mais. Meu Deus, o que eu faço? Eu não estou aguentando mais. Falta de organização. É só organizar o lar, é só organizar a casa. Tudo tem técnica, tudo dá sim para dar conta de tudo. E aí, quando eu li esse contexto aqui da mulher, e o começo, a introdução é, e ela se cuida, esta parte é uma parte que a mulher de Provérbios 31, se está na Bíblia, serve para a gente como exemplo, que a gente deveria seguir à risca, a organização. Obviamente, nos nossos tempos de hoje, a gente não vai fazer o cobertor, a gente não vai fazer o nosso próprio vestido, olha que bom. Você pode comprar o seu vestido, você pode comprar o seu cobertor, então quer dizer, você tem mais tempo que essa mulher. Porque o mundo, o nosso dia tem 24 horas hoje, como tinha 24 horas antigamente. 24 horas para todo mundo, isso não mudou. Nós temos o mesmo tempo. O que nos falta? Organização. E aí hoje eu estava pensando, falei, é exatamente isso mesmo, né? E a gente tem visto um caos no mundo, uma desorganização tão grande que, se você organizar primeiro a sua mente, você organizar a sua casa, se o seu guarda-roupa estiver organizado, a sua mente está organizada. Se a sua geladeira estiver toda limpinha e organizada, sem um monte de comida estragada lá dentro, a sua mente está organizada. Se o seu quarto estiver arrumado, a sua cama arrumada, a sua mente está organizada. Olha só como a gente organiza o que está dentro, organizando o fora, o externo. Então eu preciso organizar tudo que está fora para que a minha mente venha se organizar. E pasme, tenha certeza disso. Quando você passa a organizar tudo externamente, a sua mente descansa mais. Tem mais tempo para pensar em produtividade, no que eu posso fazer para melhorar. As crianças parecem que ficam mais calmas e mais tranquilas. Sabe como que funciona a mente da criança? Se a criança vê um espaço bagunçado, na cabeça da criança, ela vai achar que aquele lugar é o lugar da bagunça. Então vai sempre fazer bagunça. Só que a criança não se limita a um espaço, ela vai querer fazer bagunça pela casa inteira. Por quê? Porque se tem bagunça, mais bagunça eu farei. Agora, se tem o horário do brinquedo, o horário da televisão, o horário do filme, tem horário para tudo, a criança ela vai se adaptar às novas regras da casa. E com isso, mulher, você vai descansar. Você descansa. Então, muitas das suas reclamações sobre cansaço é porque o seu filho vai dormir junto com você. Não pode. Ele tem que ser o primeiro a ir dormir. O primeiro a ir dormir. Ai, Sui, mas o meu filho é adolescente, ele não dorme cedo. Vamos supor que você tenha um filho pequeno e que ele precisa dormir cedo, e um filho adolescente. O filho pequeno você põe no quarto dele, faz dormir e durma. O filho adolescente, olha filho, você não vai dormir agora? Tudo bem, você tem um tempinho a mais, porque você não é uma criancinha, mas entra pro seu quarto. Vai ver o filme que você quer, vai ver o que você quer, até tal hora você pode. Mas entra pro seu quarto, porque eu quero ficar sozinha na minha casa. Ou eu quero ficar um pouco com o meu marido, e eu quero que você fique no seu quarto. E o filho adolescente vai entender. E sabe por que ele vai entender? Porque quando ele casar, ele vai fazer a mesma coisa com os filhos dele. Ele vai conversar com a esposa e vai falar, ó, vamos colocar as crianças para dormir cedo, eu quero ficar com você. Ah, mas aqui então, mas a minha mãe fazia assim e deu certo. E quando eu cresci, a minha mãe me colocava no quarto que ela falava que ela queria ficar sozinha com meu pai e deu certo. Então, vamos fazer o que está dando certo há milênios. Vamos organizar a nossa vida. Sobre a sua aparência, sobre o externo, sobre a aparência. Enquanto não tiver organização no seu lar,
você não consegue organizar sua mente, a sua aparência é uma aparência cansada, exaustiva, fadigante. Sabe aquelas mulheres que não têm tempo para nada e vive cansada? É a aparência da mulher que só trabalha em casa. Mas não é que ela só trabalha, não é que ela tem muitos afazeres. É que ela não tá dando conta de organizar a casa dela, então a mente dela é uma bagunça. Então, primeiro você começa arrumando a sua cama todos os dias. Limpa a sua geladeira todos os dias, não deixa alimentos estragados e podres na sua geladeira, porque a sua geladeira é um reflexo de como é a sua mente. E isso não é brincadeira, é verdade. Vamos fazer as coisas que estão dando certo há milênios para que a nossa mente venha se limpar e a gente consiga andar, evoluir. Hoje nós falamos sobre o lado externo. E o que é o externo? É como as pessoas nos veem, como estão as coisas em casa. É quando eu chego, o que eu consigo ver, o que eu consigo analisar. Eu vou te dar uma dica. Arrume um cômodo por vez na sua casa. Não se preocupe em fazer uma faxina geral na casa inteira, porque você vai se perder e não vai fazer nada. Eu não estou falando isso porque eu acho que eu sei, porque já foi comprovado cientificamente. Então, o que foi comprovado, é impossível que você nade contra a maré. Então, vamos fazer o que está dando certo? Arrume um cômodo por vez. Um cômodo você vai tirar tudo, você vai limpar, vai fazer uma faxina geral. Hoje eu fiz isso. O restante da casa você só organiza. Um cômodo está limpo, arrumado e organizado. Você tirou tudo que tá quebrado, tudo que não pertence, tudo as roupas velhas você tirou daquele cômodo. No outro dia você vai arrumar a casa inteirinha e vai dedicar-se a um outro cômodo da casa. E assim você vai fazer tudo em todos os cômodos devagar, lentamente. Não bagunce a sua casa inteirinha para fazer uma faxina, porque a sua casa é uma extensão da sua mente. Se você bagunçar a casa inteirinha para fazer uma faxina, isso quer dizer que a sua mente é uma bagunça tão grande que você não consegue nem arrumar a casa. Então, hoje nós falamos sobre isso. Amanhã será sobre você, sobre como você deve estar, como você deve se comportar, qual deve ser a sua aparência. Não vamos esquecer que o homem é o olho, a mulher é o ouvido, o homem é visual, a mulher é a audição. Com isso, guarde isso na sua cabeça e amanhã conversaremos melhor. Grande beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.